Olá pessoal, tudo bem? Como eu tinha falado no vídeo 3 erros graves que os brasileiros cometem em Portugal, se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui em cima e abaixo na caixa de descrição. Eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vídeo explicando mais sobre as variadas formas de imigrar para Portugal, que um dos erros era exatamente não conhecerem essas formas. E quem sabe uma delas se encaixe na sua vida, no seu cenário. Antes de mais nada, eu queria que vocês também me seguissem nas minhas redes sociais, principalmente Instagram, os dois Instagrams que eu posto muito conteúdo sobre Portugal e a minha vida em Portugal. Entender as formas de imigrar é o primeiro passo para fazer essa transformação dar certo. Mas antes eu queria te explicar porque, na minha opinião, ir como turista não é uma boa opção. Você precisa realmente saber e conhecer tudo o que pode acontecer se você vier como turista. Sim, você pode ir para Portugal como turista e nesse período arranjar um emprego e fazer um pedido de residência para o governo português. O grande problema aqui é que uma resposta para um processo como esse está demorando de 1 a 2 anos e o visto de turista dura apenas 3 meses. Nesse período do final do seu visto de turismo até você conseguir a sua resposta, você está ilegal e tem algumas coisas que você não pode fazer, como por exemplo viajar para outros países da União Europeia. Se você tiver uma emergência no Brasil e precisar voltar, você pode até manchar o seu passaporte e a imigração ainda pode te impedir de voltar para Portugal pelos próximos 5 anos. Outra coisa também é se nesse período os seus familiares forem te visitar, as chances deles serem barrados pela imigração são enormes. Imagina se nesse emprego que você conseguiu, você acaba sendo demitido. As chances de você conseguir um outro emprego e se colocar numa situação de desvantagem, aceitando qualquer coisa, são enormes. Ou seja, existem tantas formas de você morar de forma legal que essa eu não vejo como uma possibilidade. Claro que pode dar certo, não estou dizendo que 100% das vezes as coisas correm mal, mas é apenas um alerta para você que está pensando em vir como turista. Tome muito cuidado. Essas informações são verdadeiras e se você se precipitar, pode dar muito mal. Lembra quando eu falei do meu e-book gratuito que eu estou disponibilizando para vocês com os 10 principais passos para morar em Portugal? Já baixou o seu? Não? Então baixe agora. Ele é gratuito e qualquer pessoa consegue baixar e conhecer quais são esses 10 passos mais importantes. Lá eu mostrei também os tipos de vistos que você pode tirar para morar em Portugal. E com certeza algum visto vai se encaixar no seu perfil e cenário. Eu vou deixar abaixo também na caixa de descrição para vocês baixarem. Então, como eu estava falando, o grande problema é que você acaba tomando uma decisão precipitada, como essa de vir como turista por falta de informação. Tem tanta coisa na internet que acaba te deixando mais confuso do que te dando uma solução. E para mim a pior parte é que nem sempre essas informações que você encontra têm base em fontes oficiais ou de especialistas. São vídeos aleatórios que muitas vezes fazem você ficar iludido com informações falsas. Então eu vou te explicar e você vai entender essas opções que vão te fazer viver a realidade e poder aproveitar tudo de bom e de melhor que Portugal tem para oferecer. Vamos começar a falar nas possibilidades. Dá uma olhada e veja qual melhor serve para você, qual se enquadra mais na sua vida hoje. Abra um pouco a sua mente e pense fora da caixa, saia dessa zona de conforto. Pega um caderno, caneta e anota tudo certinho. A primeira opção que eu vou te falar é ir morar em Portugal através de uma cidadania europeia. Monta sua árvore genealógica para você entender se tem algum parente europeu. Muita gente descobre às vezes parentes muito distantes que eram italianos. Muitos clientes que compraram o guia Viver Melhor em Portugal tinham parentes italianos e eu ajudei eles a tirarem a cidadania europeia e assim eles ficaram muito mais tranquilos para morar em Portugal. A cidadania portuguesa e espanhola, por exemplo, você não tem essa flexibilidade, não dá para ir tão longe na hora de ver o seu parentesco. Mas tem muitos brasileiros com essas possibilidades pelo Brasil. Então senta em família e busca isso, porque se você tem algum ancestral que nasceu na União Europeia, você tem que tirar algum benefício disso, né? Com a cidadania de qualquer país da União Europeia,
Um brasileiro tem direito à livre circulação e residência em Portugal, ou seja, se esse é o seu caso, você pode morar, trabalhar, estudar, empreender, usufruir do sistema público de saúde e muito mais, sem precisar de um visto ou de uma autorização de residência para isso. Um outro direito seu é que o seu cônjuge e os seus filhos, mesmo não tendo cidadania, podem residir com você em Portugal. E o mais maravilhoso é porque isso te dá a possibilidade de você escolher onde você quer viver, dependendo de qual local em qualquer condição geográfica esteja mais favorável para você, você tem essa possibilidade de escolha. Segunda opção são os rendimentos próprios. Se você tem rendimentos no Brasil através da aposentadoria, aplicações financeiras, empresa no Brasil, aluguel de imóveis, você pode aplicar para o visto D7, que é um visto para titular de rendas próprias ou aposentados. Ele é um visto muito bem recebido pelo governo português, porque você está injetando dinheiro no país. Ou seja, o que você ganha no Brasil, você vai gastar em Portugal, fazendo a economia dele girar. A grande exigência desse visto é que você precisa comprovar que você recebe mensalmente uma quantia passiva de 100% do salário mínimo vigente para que você possa se manter em Portugal, mais 50% do mesmo salário mínimo vigente para o seu cônjuge e mais 30% para cada filho. Hoje, em 2019, esse salário mínimo é de 600 euros. Então, se a gente colocar em valores para uma família, com um casal e 2 crianças, esse montante necessário é de 1.260 euros, ou seja, mais ou menos 5.500 reais. Se você tem esse montante caindo todo mês na sua conta, você pode aplicar para esse visto. Esse é o mesmo visto que os aposentados tiram. Já tem um rendimento fixo. Aí você tira o visto D7. Terceira opção é empreender em Portugal. Sim, você pode abrir um negócio em Portugal e conseguir o seu visto D2, que nada mais é do que um visto para atrair quem queira investir no país. Poder criar pequenas e médias empresas que tenham relevância econômica, social, científica, tecnológica e cultural para o país. E você me pergunta, por que Portugal está dando essa possibilidade para nós brasileiros? A resposta é bem simples. Com isso, você acaba gerando riqueza e emprego para o país, além de movimentar a economia deles. Antes, só de você apresentar um bom plano de negócios e a viabilidade do projeto, você já garantia o seu visto. Mas hoje está um pouco diferente, as principais exigências são ter uma empresa já aberta em Portugal, ter experiência no ramo de atuação, abrir uma conta bancária no Banco de Portugal para comprovar o seu meio de subsistência por 1 ano através do cálculo, que é igual àquele que eu falei para o visto D7. Se você quiser, dentro dessa opção, você consegue fazer tudo isso ainda do Brasil. Nesse caso, algumas coisas você vai precisar de um especialista que esteja em Portugal, mas outras não. Muitas pessoas, para esse tipo de visto, contratam assessoria, porque empreender é um assunto delicado. Imagina só em outro país, né? Nós do Viver Melhor em Portugal prestamos assessoria para tirar o visto D2 também. Se precisarem dos nossos serviços e se quiserem saber mais informações, o contato está na descrição do vídeo. Uma dica valiosa que dou para você é comece agora a pesquisar e tentar passar férias na região de Portugal que você mais gosta para conhecer o terreno, entendeu? Esse é o processo ideal para aqueles que já têm vontade de ter o próprio negócio. Quarta opção, ir para Portugal para estudar, ou seja, conseguir o visto de estudo. Essa daqui para mim é uma das melhores oportunidades e é a que eu sempre aconselho para você que deu uma olhada nessas outras 3 opções e viu que não tem a opção de fazer nenhuma delas. Essa aqui você pode, qualquer pessoa consegue, tá? E agora você deve estar se perguntando, e por que para mim essa aqui é melhor, Mariane? Porque quando você vai para estudar por mais de 1 ano, você tem direito à autorização de residência e tanto você quanto o seu cônjuge podem trabalhar. O grande pré-requisito desse visto é que você precisa estar matriculado numa universidade portuguesa e para isso basta você entrar em contato com as universidades que você gostaria de cursar e ver qual o procedimento para aplicar em cada uma delas, porque cada uma tem o seu processo, tá? Estudar em Portugal possui algumas vantagens. A primeira delas é o enriquecimento do currículo. Estudar em uma universidade portuguesa renomada, há várias em Portugal, né? Como Coimbra, Lisboa, Porto, Aveiro, entre outras, pode ser de grande valia para o futuro profissional.
A segunda grande vantagem é a facilidade do idioma. Para muitos brasileiros, pode ser uma grande oportunidade estudar na Europa falando português. Outra vantagem são os acordos entre o Brasil e Portugal. As universidades portuguesas participam de diversos programas que oferecem bolsas aos estudantes do Brasil. Mais de 20 universidades já aceitam o Enem como ingresso e outras participam do Ciências Sem Fronteiras e Santander Universidades. Quinta opção: conseguir um emprego ainda morando no Brasil. Como eu falei naquele vídeo dos 3 erros graves que os brasileiros cometem em Portugal, um deles é não ter informações corretas sobre como conseguir esse emprego ainda morando no Brasil. Esta não é a forma mais simples, eu sei, já que uma empresa precisa primeiramente disponibilizar a vaga de emprego em Portugal e não atrair o interesse de nenhum cidadão europeu. Só depois desse processo, o estrangeiro pode assumir a vaga e solicitar o visto. Caso alguma empresa tenha interesse em te contratar, deverá encaminhar uma promessa de contrato de trabalho, que é o documento que dará permissão ao visto de trabalho. Venho sempre informando o quanto é importante vocês atualizarem o LinkedIn de vocês e passar o currículo para o modelo Europass e serem comprometidos. Como eu lido diariamente com brasileiros que querem morar em Portugal, alunos meus do Viver Melhor em Portugal, alguns conseguiram sim emprego antes mesmo da mudança. Foram pessoas que se empenharam e utilizaram todas as técnicas do nosso método Viver Melhor em Portugal. E uma coisa eu digo, se eles conseguiram, você também consegue. Sexta opção: compra de imóvel. Se você tem condições financeiras para comprar um imóvel em Portugal, é possível viver legalmente através do Golden Visa, que é emitido caso compre um imóvel com valor superior a 300 mil euros. As novas regras possibilitam a atribuição de vistos de residência para quem, por exemplo, adquirir bens imóveis cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos. Ou localizado em área de reabilitação urbana e realização de obras de reabilitação dos bens imóveis adquiridos, cujo valor seja de 350 mil euros ou mais. Esse tipo de visto surgiu em razão de fomentar a economia de Portugal, já que o país viveu um período de crise econômica. Embora o investimento seja alto, com o visto Gold pode-se morar legalmente, trabalhar, visitar qualquer outro país do espaço Schengen e ainda solicitar o reagrupamento familiar. Em todas essas opções que eu apresentei para vocês, o seu marido ou mulher podem trabalhar, os seus filhos podem ir com você, tem direito a estudar nas escolas portuguesas e ter o seu médico de família. Além dessas alternativas, tem outras como, por exemplo, visto para profissional altamente qualificado, visto para investidores e outros. Mas nesse vídeo eu abordei as principais oportunidades para você. Tem muitas pessoas que estão me perguntando nos comentários se eu tenho algo para ir além em relação à burocracia e o planejamento. E sim, eu tenho. Para quem já sabe, a maior parte do planejamento necessário para você morar em Portugal e precisa apenas de uma ajuda para tirar os vistos, para garantir que você terá em mãos o tão sonhado visto no melhor cenário para você e mostrar que tanto você quanto a sua família podem viver a vida que vocês sonharam com mais qualidade, segurança e todos os benefícios de morar na Europa, né, gente? Eu convido você a conhecer a nossa assessoria do Viver Melhor em Portugal. O link está abaixo na caixa de descrição. Tem o nosso e-mail e o número de WhatsApp se você precisar de algum dos nossos serviços e orçamentos também. Estamos prontos para ajudar nesse momento tão importante da sua vida. Não esquecendo que se você não tiver nenhuma ideia sobre o planejamento necessário, o passo a passo, que irá garantir o seu sucesso em Portugal, e se quiser ser um dos nossos alunos lindos do Viver Melhor em Portugal, que estão satisfeitos e felizes com esse processo para a realização de mudar de país, se junte a nós e entre para o Guia Viver Melhor em Portugal. O link está aqui abaixo, também na caixa de descrição. Então, eu quero saber agora o que ainda te impede de ir morar em Portugal hoje. Quero tirar todas essas dificuldades da cabeça de vocês e mostrar que nunca foi tão fácil viver melhor em Portugal. Não se esqueça de deixar o like e me seguir nas redes sociais para conhecerem mais como é morar em Portugal, como é a vida de um brasileiro em Portugal. Aproveita e se inscreva no canal se você não for inscrito, dá uma olhadinha lá embaixo no link da assessoria, porque tenho certeza que você vai se encaixar em um desses vistos e vai precisar da nossa ajuda. Então estamos aqui para ajudar. O nosso propósito, a nossa missão é ajudar vocês, tá bom? Então, um super beijo, eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!